que eu vivo hoje é um cumprimento, de uma promessa de Deus. Eu me lembro que um dia eu estava orando no monte e Deus usou uma irmã para falar comigo. E ela disse para mim que me via com malas prontas e me via entrando dentro de um avião e viajando de um lado para o outro. Eu me lembro que um dia eu postei um vídeo nas redes sociais, assim, sem nenhuma pretensão, postei para uma palavra para edificar, e esse vídeo tomou uma proporção muito grande, se eu não me engano deu 1.300.000 visualizações, e aí com esse vídeo eu comecei a receber convites do Brasil inteiro, e tinha dias que meu celular recebia 10, 15 convites, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? A minha esposa também, mas aí eu entendi que aquilo ali era o cumprimento daquilo que Deus havia me prometido. Eu postei o vídeo em um mês, quando foi no mês seguinte eu já tinha fechado o ano inteiro assim, de agenda, foi algo tremendo, mas nunca desejei ser um pregador do Gideon, mas eu tenho o desejo de pregar em alguns lugares, e um dos lugares que eu tenho um sonho de pregar é no Congresso da Umbadecre. O Congresso da Umbadecre é um sonho que eu tenho, e espero que um dia Deus realize esse sonho. Então eu aprendi duas coisas aquele dia. Primeiro, que Deus não depende do pregador. Você pode orar, você pode estudar, mas nunca vai ser pelo pregador. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Se Deus não quiser, então aquele dia Deus me provou assim, eu não dependo de você. Eu vou fazer, mas não é por causa de você. E a segunda coisa que eu aprendi naquele dia é que a simplicidade, que eu fui pregar ali na simplicidade. A simplicidade, você subir ali no altar com o coração quebrantado, dependendo de Deus, pode ter certeza que o resultado será glorioso. Foi o que Jesus fez naquele dia. Foi um culto que eu nunca mais esqueci na minha vida. Esse culto está marcado aqui no meu coração até hoje. Essa foi uma das minhas melhores experiências, assim, como pregador. Então eu acho que esses são os 3 pilares para que o ministério de todo obreiro seja bem sucedido. Fidelidade a Deus, fidelidade à sua família e fidelidade à sua igreja, ao seu pastor. A paz do Senhor a todos, estamos começando mais um SenaCast. Estamos aqui com meu pastor, Cláudio Júnior. Paz do Senhor, pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria poder estar aqui com o Max, com toda a equipe, no SenaCast pela primeira vez, e tendo esse bate-papo aqui, eu tenho certeza que será de grande valia e enriquecimento para a sua vida aí. Deus abençoe. Amém. Nós estamos muito alegres de ter o Senhor conosco aqui, né? Eu vim fazer essa pergunta para o senhor. Quem é Cláudio Júnior? Maravilha. Cláudio Júnior é um servo de Deus que não teve o privilégio de crescer na igreja, né? Na verdade, eu cresci no meio de uma família muito conturbada, mas que, graças a Deus, foi alcançado pela graça de Deus ainda na sua juventude, por volta dos seus 12, 13 anos ali. Jesus me alcançou. E no meio de uma família de improváveis, Jesus Cristo olhou para mim e me deu a sua graça de poder hoje servir ao seu reino, à sua igreja, através da palavra de Deus. Então, Cláudio Júnior é um servo de Deus, simples, humilde, que tem a alegria e o privilégio de poder hoje ser um portador de boas novas aí pelo Brasil, graças a Deus. Já pegando um gancho com o senhor, com essa fala do senhor, como que foi essa trajetória que o senhor veio para Cristo? Como que foi? O senhor pode nos falar como foi esse testemunho do senhor? Como o senhor aceitou Jesus? Como o senhor conheceu a palavra do Senhor? Como que a palavra alcançou o senhor? Como eu disse, eu não tive a alegria, de crescer num berço evangélico desde pequeno. A minha família, uma boa parte dela teve envolvimento com drogas, né? Meu pai traficante, a mãe também. Então eu cresci nesse meio, né? E todo mundo olhava para uma pessoa como eu e dizia que o meu fim seria esse, né? Aquele velho ditado, ou é caixão ou é cadeia, né? Isso que a sociedade julgava que eu seria no meu futuro, né? E o meu pai ficou um bom tempo preso. Meu pai passou alguns anos preso. E dentro da cadeia ele se converteu, né? Infelizmente eu perdi minha mãe muito cedo, por conta de usar muita droga. Minha mãe acabou tendo câncer, né? Teve câncer de mama e infelizmente faleceu ainda quando eu era criança, e eu fui criado com os meus avós, né? O meu pai se converteu dentro da cadeia e ele saiu crente da cadeia, e quando ele saiu, como eu nunca tive uma afinidade com meu pai, eu decidi morar com ele. E quando eu fui morar com ele, foi através do meu pai ali insistindo, vamos para a igreja, vamos para o culto, vamos para a igreja. E aí um dia eu decidi ir para ele parar de me convidar. Falei, não, eu vou,
só para ele parar de me chamar, né? E aí, naquele dia que eu fui, na verdade, foi o anzol que Jesus usou para me trazer para a presença dele. Naquele dia eu fui, ouvi a palavra, e quando o pastor fez o apelo, eu levantei as minhas mãos e fui ali para o altar, entreguei minha vida para Jesus, e graças a Deus até hoje estamos aí caminhando com ele. Glória a Deus. Aí nós vemos a agenda do Senhor como que está, né? Como Deus está usando tremendamente o Senhor no Brasil inteiro, né? E eu vejo o seguinte, igual o Senhor é um pregador itinerante, né? Hoje está aqui em Mato Grosso, amanhã está em São Paulo, outro dia está no Rio de Janeiro, outro dia no Rio Grande do Sul, né? Cada dia está num lugar. Sim. Como que é isso aí de você se alimentar da palavra de Deus para fazer o reino do Senhor avançar, né? Alcançar mais pessoas, e como que fica o espiritual, né? Porque o Senhor cada dia está brigando em algum lugar, e para se alimentar, para buscar, como que é? O Senhor não fica assim meio fraco espiritualmente, né? Cada dia está num lugar, e como que é a espiritualidade, a oração para buscar, para pregar para essas pessoas? O que eu vivo hoje é um cumprimento, né, de uma promessa de Deus. Eu me lembro que um dia eu estava orando no monte e Deus usou uma irmã para falar comigo. E ela disse para mim que me via com malas prontas e me via entrando dentro de um avião e viajando de um lado para com o outro. Só que eu era um garoto, né, um jovem, na época trabalhava na roça como carregador de palmito, na mesma empresa que inclusive até hoje meu pai trabalha lá. Hoje meu pai é encarregado dessa fazenda. E eu olhei para a minha realidade e a princípio falei, mas como pode que isso um dia pode acontecer, né? Nasci numa família simples, não tinha faculdade, não tinha curso, mas se Deus falou, amém. E aí os anos se passaram e teve um dia que Deus resolveu cumprir a promessa. Deus disse, não, eu vou fazer o que eu te prometi. E aí foi uma virada de chave no meu ministério, e as portas começaram a se escancarar pelo Brasil todo. Eu me lembro que um dia eu postei um vídeo nas redes sociais, assim, sem nenhuma pretensão, postei para uma palavra para edificar, e esse vídeo tomou uma proporção muito grande, né? Se eu não me engano, deu 1.300.000 visualizações. E aí com esse vídeo eu comecei a receber convites do Brasil inteiro, e tinha dias que meu celular recebia 10, 15 convites, e eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? A minha esposa também. Mas aí eu entendi que aquilo ali era o cumprimento daquilo que Deus havia me prometido. Eu postei o vídeo em um mês, quando foi no mês seguinte eu já tinha fechado o ano inteiro assim, de agenda, foi algo tremendo. Mas a sua pergunta ela é muito pertinente, porque, né, as pessoas têm essa dúvida, como é que o pregador consegue se alimentar e tal, viajando todo dia e tal, estando aqui e ali. Na verdade, eu viajo sempre de quinta-feira em diante, né? Porque terça-feira é meu culto de ensino, então eu não abro mão do meu culto de ensino na minha igreja. Terça-feira é o dia que eu sento para ouvir meu pastor, para ouvir a minha liderança pregar. É um dia que eu sento para me alimentar, né? Para recompor as minhas energias espirituais. E sempre que possível, né, a gente viaja, e no momento que a gente está no hotel ali, é o momento que a gente tem também para buscar a Deus, para ler, para estudar, né, para se debruçar. Então essa é a forma que a gente se utiliza, né, para estar se alimentando também, além do nosso culto de ensino na terça-feira, né, a gente quando viaja, e como a gente passa assim, uma boa parte no hotel, então é um momento que a gente, né, tem ali para orar, para buscar, para ler a palavra de Deus, e ali Deus vai nos enchendo cada vez mais, e assim a gente vai levando para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Então, nós já citamos aqui que o senhor viaja muito, né, pregando, Deus usa muito o senhor. Mas, além disso, o senhor ainda tem algum sonho, pretensão, de pregar em algum lugar, Deus usar o senhor numa área? O senhor tem algum tipo de sonho assim, nesse sentido? Eu tenho sonhos. Um dos meus sonhos, né, Deus realizou agora há 1 ano e 2 meses, que foi ser pai, né? Quando eu casei, um dos meus sonhos era poder ser pai. E depois de 11 anos de casado, Deus nos abençoou. Inclusive foi aqui em Cuiabá que Deus usou um profeta, que usou um homem de Deus para falar isso, né? Para dizer que Deus estava visitando o ventre da minha esposa e que ela geraria um filho homem.
E a gente foi no dia de revelar o sexo da criança, né? A gente fez um chá revelação, mas já sabia, né, que era menino porque Deus já tinha falado. E veio aí o nosso príncipe, o Yuri Henrique, que é uma alegria para mim. Estou aqui, mas estou morrendo de saudade lá. O senhor lá pode de mandar casa. um beijo para o Yuri Henrique, sua beijo, esposa. Um beijo para minha esposa, irmã Manuela Lemos, uma pessoa que, meu Deus, a minha esposa é sem palavras. Eu amo demais, é uma guerreira, né? Tá comigo aí já há 13 anos guerreando. E um beijo pro meu filhão também, o Yuri Henrique. Deus abençoe você, filho. Então, meu amigo, é isso. Hoje eu posso dizer para você que eu sou um homem realizado, né? Servo de Deus, tenho uma esposa maravilhosa, guerreira, um filho abençoado, mas eu ainda tenho alguns sonhos, vamos dizer assim, ministeriais, né? E o que eu vou falar aqui é sem demagogia nenhuma. Um dia me perguntaram assim, pastor, o senhor tem sonho de pregar nos Gideões? E eu acho um trabalho muito bonito, um trabalho que tem uma expressão muito grande, mas eu nunca tive sonho de pregar nos Gideões, né? Eu sei que muitos pregadores podem dizer, mas como? Todo pregador um dia desejou pregar. Eu nunca desejei. Eu queria conhecer o trabalho, estar lá, conhecer de perto. Eu tive esse privilégio. Eu acho que há uns 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de pregar, né, próximo da região, e foi bem no período do congresso. E aí eu tive a oportunidade de ir lá, conhecer o evento e tal. Mas nunca desejei ser um pregador dos Gideões. Mas eu tenho o desejo de pregar em alguns lugares. E um dos lugares que eu tenho um sonho de pregar é no Congresso da UMADECRE. Glória a Deus. O Congresso da UMADECRE é um sonho que eu tenho e espero que um dia Deus realize esse sonho. Eu iria fazer essa pergunta para o senhor sobre o UMADECRE, né? Rapaz, porque aqui quando chega ali em fevereiro ou em março, quando tem um evento da UMADECRE, meu Deus, é um evento muito grande, de nível até mundial, né? E a unção que nós sentimos durante os cultos aqui da UMADECRE é só quem está aqui mesmo para, né, explicar o que está acontecendo. E pegando um gancho que o senhor falou agora de um vaso que foi usado para falar o sexo do filho do senhor, que o senhor ia ser pai e tal. O senhor já teve algum testemunho, fora esse, que foi forte de alguém chegar no senhor e falar algo de Deus? Assim, aconteceu uma vez comigo, quando eu estava indo na igreja. Eu estava indo na igreja e ele no mundo, bem no comecinho, quando eu aceitei Jesus. Bem quando eu aceitei Jesus, estava daquele jeito. Aí, uma vez Deus usou um servo de Deus para falar comigo e falou a minha vida inteira. E falou algo também que iria acontecer mais para frente, que aconteceu. E então isso me impactou muito. Já aconteceu isso na vida do senhor? Como eu disse, né, aconteceu dessa oportunidade que eu relatei, que eu estava no monte orando, né? E é até bom entrar nessa questão, porque eu me lembro que Deus usou ela para falar comigo, né? Que Deus me levaria e tal. E eu comentei isso, né, com um amigo meu, um filho de um pastor presidente da região que eu nasci. E eu falei para ele, olha fulano, a gente estava lá orando no monte e tal, e Deus usou uma irmã para falar isso, falou que me levaria pelo Brasil afora pregando. E eu me lembro que ele me fez 2 perguntas naquele dia. Ele falou para mim assim, você estudou até que série? E na época eu tive que escolher, né, entre trabalhar e estudar. Então eu tive que ir trabalhar e ir para a roça. E eu falei para ele, eu tenho até a 7ª série. Aí a outra pergunta que ele me fez foi, teu pai é pastor? Eu disse não. Teu avô é pastor? Eu disse não. Tem alguém na sua família que é pastor? Eu disse não. E ele falou para mim o seguinte, ele falou, se para mim, que ele era pregador também na época, se para mim, que sou filho de presidente, já é difícil, imagine para você que não tem pai nem avô pastor. E eu me lembro que eu peguei aquela palavra e aquilo me doeu bastante. Eu fui para o meu quarto, chorei, e eu falei para Deus em oração, eu disse, Senhor, será que o Senhor mentiu para mim? Será que o Senhor me enganou, deixou aquela mulher vir até mim e fazer uma promessa que é impossível para mim? E eu esqueci. Passou-se o tempo, eu havia esquecido da promessa de Deus, e como eu falei, um belo dia, Deus decidiu virar a chave do ministério e eu comecei a viajar e não me lembrava da promessa. Até que um dia eu estava indo para o Pará. Eu ia pregar na cidade de Barcarena, no Pará. E eu me lembro que eu estava dentro do avião, sentado ali na janela e tal, olhando aquela paisagem maravilhosa ali do céu. E de repente eu
senti o Espírito Santo falando dentro do meu coração. E ele disse para mim, você lembra da promessa? E aí me veio na memória aquele dia, o dia que Deus usou aquela irmã para falar comigo. Então eu carrego essa certeza na minha alma. Se Deus te prometeu, pode passar o céu, pode passar a terra, mas a promessa de Deus sobre a sua vida, ela não passará. Deus cumpriu e o melhor. Eu estou viajando de um lado para o outro e de repente eu recebo uma mensagem no meu celular. Era um áudio desse mesmo rapaz, filho do pastor presidente. E ele, no áudio, ele dizia o seguinte, na região que eu nasci, o pessoal me conhecia como Júnior, né? Meu nome é Cláudio, por conta do meu pai é Cláudio Jorge, e eu sou o Cláudio Júnior. Então lá eles me chamavam muito de Júnior por causa do meu pai, que era o Cláudio, né? E eu me lembro que ele mandou um áudio para mim dizendo assim, Júnior, Deus cumpriu a promessa, né? Então Deus fez ele também reconhecer que aquilo que Deus falou, ele cumpriu. Então eu só quero agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito aí no meu ministério. Glória a Deus. Deus tem muito mais ainda a fazer na sua vida ainda, pastor. E como que é pregar em todos os lugares assim, no Brasil? Como que é? E como que é pregar em vários lugares? E se o senhor já teve um momento difícil? E qual foi esse momento tão difícil que foi? Como que foi? As pessoas desprezaram o senhor. Ele chegou ali, não deu muito crédito no senhor. O senhor já teve momentos como esse? Olha, hoje para mim tem sido uma experiência muito, muito boa, né? Viajar, porque eu carrego comigo, Max, um sentimento assim, melhor do que fazer uma agenda é fazer uma amizade. Porque a agenda vai passar, mas a amizade vai continuar, né? Tem lugares que eu não voltei mais, eu fui lá, preguei e não voltei, mas eu tenho amigos lá, que eu falo com eles, né? Então eu acho que melhor do que você fazer uma agenda é você fazer amigos. Infelizmente a gente vive em momentos que muitos só querem fazer agenda, né? O camarada vem, prega, mas não quer falar com ninguém, não quer, ele quer só come, vai pro hotel e pronto, se tranca, não quer ter relacionamento com ninguém. Eu não, eu procuro fazer amigos, né? Procuro ter amizade, porque eu sei que mesmo se eu não tiver mais a agenda, os amigos vão continuar. E quem tem amigos de verdade, né? Tem uma riqueza aí muito linda. Então, essa experiência de viajar, estar em vários estados, claro que cada estado tem a sua cultura, né, a sua característica, alguns te recebem melhor, outros nem tanto, mas também é a forma deles receber, então a gente vai aprendendo a lidar com isso de uma forma muito natural. Dificuldade assim que eu passo, eu digo, acho que dificuldade física, né, é a questão do cansaço. Por exemplo, eu fui pregar numa igreja numa cidade chamada Alvorada da Amazônia. Ela é o interior do Pará. Para você ter uma ideia, eu vim de São Paulo, aí eu tive que fazer uma conexão aqui em Cuiabá e pegar um voo para Sinop, porque o aeroporto mais próximo dessa cidade, aonde eu ia, era Sinop. E de Sinop para lá deu 12 horas de carro. Eu cheguei em Sinop, era mais ou menos 5 da manhã, e aí tinha um obreiro já lá me esperando para a gente seguir para essa cidade. A gente saiu daqui 5 da manhã de Sinop, eu cheguei lá às 6h20 da tarde na cidade. Só deu tempo de ir no quarto, colocar a roupa do culto e já ir para o culto. Então, eu acho que essa é a dificuldade, é a questão do cansaço, né? Que você anda aí muito tempo. Eu me lembro que eu preguei lá sexta, sábado e domingo, e aí domingo depois do culto eu tive que ir embora, porque senão eu perdi o voo em Sinop. Aí de novo, mais 12 horas para voltar até Sinop. Aí de Sinop eu vim para Cuiabá. De Cuiabá eu tive que fazer uma conexão em Belo Horizonte para depois ir para São Paulo. Eu saí dessa cidadezinha lá por volta de 11 horas da noite, de domingo, e eu fui chegar em casa 2h20 da manhã de segunda-feira. Então eu passei praticamente o dia inteiro viajando, né? Eu até liguei para um amigo meu no dia, na época eu não tinha carro ainda, e eu liguei para ele e falei, Varão, me busca no aeroporto porque eu estou extremamente cansado, eu não sei nem se eu vou conseguir pegar o ônibus certo para casa. E aí ele foi lá, me buscou no aeroporto, e eu fui para casa, cheguei em casa cansado, apaguei, não quis saber de nada, acordei no outro dia. Mas embora seja um cansaço, a nossa alma ela se alegra, né? A nossa alma ela fica feliz porque você está se cansando pelo reino de Deus, né? Então, essa questão de ser desprezado, eu passei muito isso, Max, no começo.
né? No começo, quando você está ali estruturando, você está começando ainda, então tem muito disso, né? Ah, mas ainda é muito novo, é muito jovem e tal. Então, no começo eu tive muito a questão de desprezo por ser muito novo, né? Por ser muito jovem. Hoje não mais. Hoje, graças a Deus, Deus tem consolidado o meu ministério e graças a Deus eu tenho sido bem sucedido aí para a glória de Deus, onde eu tenho passado. Amém. Glória a Deus. E então, agora que falamos de os momentos difíceis, né? Agora vamos para momentos bons, né? E qual foi a vez, o senhor lembra aí, que Deus mais te usou numa pregação? Ou muitas vezes assim, parecia que não ia dar nada, mas no final Deus fez algo tremendo. Olha, eu tive uma experiência e eu nunca mais esqueci essa experiência que eu tive. Eu acho que esse dia Deus marcou assim minha vida e eu me lembro que o pastor disse para mim, olha, você vai pregar na reunião de obreiros da nossa igreja e tal. E eu fui para casa, né? Era o primeiro evento assim de expressão, pregar para obreiros, né? Que eu ia pregar. E aí eu fui, peguei os livros e tal, estudando, se debruçando, orando, jejuando. E eu me lembro que eu fui muito nervoso aquele dia para o culto, né? E quando chegou a hora da mensagem, eu comecei a pregar. Eu me lembro que eu passei, acho que uns 25 ou 30 minutos ali na introdução da mensagem, sabe? Era uma mensagem bem elaborada, inclusive até uma mensagem que eu prego sobre Ezequiel 37, na época. Foi a primeira vez que eu fui pregar aquela mensagem. E eu passei ali 30 minutos mais ou menos fazendo uma introdução. De repente, rapaz, desceu uma glória na igreja, mas uma glória sobrenatural. Começou pelo altar, os obreiros começaram a levantar chorando, pulando, e foi passando para a igreja assim, e eu comecei a ficar assustado, porque eu não tinha nem aplicado a mensagem ainda, sabe? Eu ainda estava ali na introdução e tal, daqui a pouco a glória de Deus tomou aquela igreja, e eu comecei a ver a igreja inteira assim, rapaz, tomada pelo poder de Deus, e eu tentava, amém, irmãos, eu vou voltar para o texto, não conseguia, porque a igreja não parava. E aí eu entendi que Deus queria fazer algo diferente naquele culto. E eu me lembro que o pastor depois me abraçou e disse, meu Deus, filho, como Deus te usou, a gente precisava desse renovo. Tinha obreiros aqui que vieram para o culto decidido a entregar a igreja, entregar a congregação. Mas hoje Deus renovou e eles estão saindo daqui animados para voltar a trabalhar. Então eu aprendi duas coisas aquele dia. Primeiro, que Deus não depende do pregador, né? Você pode orar, você pode estudar, você pode... mas nunca vai ser pelo pregador. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Se Deus não quiser... Então, aquele dia, Deus me provou assim, ó, eu não dependo de você. Eu vou fazer, mas não é por causa de você. E a segunda coisa que eu aprendi naquele dia é que a simplicidade, porque eu fui pregar ali na simplicidade, né? A simplicidade, e você subir ali no altar com o coração quebrantado, dependendo de Deus, pode ter certeza que o resultado será glorioso. E foi o que Jesus fez naquele dia. Foi um culto que eu nunca mais esqueci na minha vida. Esse culto está marcado aqui no meu coração até hoje. Essa foi uma das minhas melhores experiências, assim, como pregador. Glória a Deus. Nós estamos aqui no estúdio, que a câmera não tem como pegar, né? Nós estamos aqui com o João Gabriel e estamos aqui também com o Caio. São futuros pregadores da palavra do Senhor. E também temos nossos ouvintes aqui que estão ouvindo o Senhor, né? O que o senhor tem para dizer para eles? Como que eles têm que buscar o Senhor, tal, para ser pregadores também da palavra, assim como o Senhor é? O conselho que eu deixo sempre, né, para os jovens pregadores, eu recebo muita mensagem no meu Instagram, pastor, como ser um bom pregador, como ser um itinerante, tal. Eu recebo diariamente inúmeras mensagens como essa. E o conselho que eu deixo sempre, Max, para essa juventude que deseja pregar, que almeja o ministério da palavra, são 3 pilares básicos, né, que eu acho que são extremamente importantes para um pregador ser bem-sucedido na sua vida ministerial. O primeiro é fidelidade a Deus. Quando eu falo de fidelidade a Deus, eu não estou falando de ser fiel a Deus na igreja. Eu estou falando de fidelidade a Deus no secreto. Né? Porque nós vivemos um tempo, né? Jesus, ele dá um
um ensinamento com aquela figueira estéril, né? Jesus dá um ensinamento, se eu não me engano, acho que é Mateus 21 que fala sobre isso, que Jesus ele está indo para Jerusalém, né, para participar ali da Páscoa, e Jesus avista uma figueira de longe que tinha muitas folhas, mas quando ele se aproxima dela, o texto diz que não havia nela fruto, né? Então, Jesus está ensinando para a gente ali uma lição muito importante. Tem pessoas que de longe eles te atraem pelas folhas, mas quando você se aproxima, eles te decepcionam pelos frutos, né? Infelizmente, é com pesar no meu coração que eu digo isso. Nós vivemos um tempo de pessoas que vivem só as folhas, só a aparência, só a beleza, mas quando você vai procurar os frutos, você não acha. Então, eu acho que fidelidade a Deus, eu não provo para Deus que eu sou fiel quando eu estou no púlpito pregando. Eu não provo para Deus que eu sou fiel quando eu estou no meio da igreja, no meio do departamento, não. Eu acho que fidelidade se revela no secreto. Se revela quando ninguém está do seu lado, quando o teu pastor, quando a tua liderança não está vendo. É aí que você prova para Deus a tua fidelidade. É aí que você mostra para Deus o que você está disposto a renunciar para viver o chamado que Deus tem na tua vida, né? Então, o primeiro pilar que vai levar, né, um pregador a ter sucesso na sua vida é a fidelidade a Deus, no seu secreto. Fazer o que Jesus disse, entra no quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai. O segundo pilar que eu acho imprescindível, né, para que o ministério de um obreiro seja extremamente abençoado é ser fiel à sua família, né, principalmente aos jovens casados. Seja fiel à sua família, seja fiel à sua esposa, né? Honre a família que Deus te deu. Eu fico, às vezes, pensando, né, pensativo. Eu vejo um camarada que posta lá uma agenda de 30 dias no mês. A minha pergunta é, que dia esse camarada sai com a família? Que dia esse camarada tem um momento com a esposa, com os filhos? Né? Então, por isso que eu sempre procuro viajar a partir de quinta-feira, né? Porque segunda-feira é o dia da minha família, terça-feira eu estou no ensino e quarta-feira eu atendo mais a região e aproveito para estar presente com a minha família, porque eu acho que a família ela está acima do ministério, né? Antes de Deus instituir a igreja, Deus instituiu a família, porque igreja é uma constituição que reúne famílias, então a família é principal, né? Então o pregador que quer ser bem sucedido, ele precisa honrar a sua família, honrar sua esposa, seus filhos. E o terceiro, ser fiel à sua igreja. Nós vivemos um tempo de pregadores desigrejados, que você não sabe onde congrega, você não sabe onde ceia, você não sabe quem é o pastor do fulano, né? Então eu acho que o pregador ele tem que ter a sua igreja, ele tem que ter o seu pastor, né? Hoje eu estou aqui no Mato Grosso pregando, mas terça-feira eu estou lá com o meu pastor setorial, o pastor Leandro Ferrazoni, inclusive quero mandar um beijão para ele, que Deus abençoe, mas eu estou lá, né, debaixo da continência dele. Pastor, estou aqui, né, no sumo, eu vejo pregador que some aí, o pastor não sabe nem onde está. Todo mês eu pego a minha agenda, eu mando para o meu pastor, o pastor está aí, ó, aonde eu vou estar, quais são as cidades, quais são os estados. Se porventura ele olhar e falar, não quero que você vá nessa igreja, eu vou lá, converso com o pastor, não vai ser possível estar aí, e a gente vai honrando a igreja, honrando a liderança. Então eu acho que esses são os três pilares para que o ministério de todo obreiro seja bem sucedido. Fidelidade a Deus, fidelidade à sua família e fidelidade à sua igreja, ao seu pastor. Se você conseguir colocar esses três pilares em práticas, você é um candidato perfeito para ter um ministério bem sucedido na sua vida. Glória a Deus. Rapaz, agora nesse momento aqui, senti até uma unção de Deus tremenda nessa palavra do Senhor. Porque, né, falando sobre família, tudo isso, por isso que eu sinto muita alegria de estar aqui neste grupo do Cenáculo do Saber. Porque muitas vezes nós trazemos aqui cantores, igual foi com Bruno Soares, agora com o nosso pregador, Claudio Júnior, que vem trazer suas trajetórias de vida e ensinar, né, nossos ouvintes como fazer para ser um pregador, para ser um cantor, né, e seu modo de vida, né, sua vivência com sua família, seu ministério. Então, esse aqui é um canal que vocês vão aprender, né, a como se comportar, como viver, e igual ensinou aqui nossos jovens pregadores, que daqui a um tempo Deus vai estar usando cada vez mais, né? Hoje estão usando eles na juventude ali com os jovens, mas daqui a um tempo
mas até no Brasil inteiro, igual está sendo o caso do Claudio Júnior, pastor Claudio Júnior, né? E que nós estejamos mais igual Noé, né? Pelo menos Noé trouxe a sua família, salvou a sua família. E infelizmente ali, Davi, como foi um grande adorador, mas perdeu ali a sua família, né? Muitos fizeram coisas erradas. Então, neste momento, é bom ser melhor como Noé nessa área. E também vejo o que o senhor falou sobre no Brasil inteiro, tal, 30 dias. Quando o senhor está muito nessas pregações no Brasil inteiro, o senhor vê muitas pessoas falando algumas coisas erradas, segundo a Bíblia, ou algum louvor, não sei, ali que está fora do padrão, como tem que ser, como está adorando ao Senhor? Como o senhor me fala o nível de bíblico, né, das igrejas aí no Brasil, como está esse tipo de nível espiritual? Hoje, graças a Deus, Max, as portas que Deus tem aberto, né, para a gente entrar, hoje, graças a Deus, eu tenho entrado em igrejas muito sérias, né? Hoje, as portas que Deus tem aberto são de igrejas que ainda preservam, né, valores doutrinários, princípios bíblicos. Então, hoje, eu não tenho tido muito essa experiência, não. Claro que você encontra, né, uma vez ou outra, alguns louvores totalmente antiéticos, antropocêntricos, que colocam o homem ali como centro de tudo, né? Então, ainda há alguns louvores, mas eu acho que não seja nem por, como que se diz, por vaidades, a pessoa não presta atenção na letra do hino, né? Achou o hino bonito pela melodia, acaba cantando sem saber o conteúdo, né, daquele louvor, né? Mas, graças a Deus, eu tenho entrado aí em estados que são muito sérios, estados que preservam a palavra de Deus como prioridade, né? Eu já tive experiência de ir a alguns lugares onde você tem aí 2 horas de louvor, e aí o pastor anuncia assim, olha, agora vamos para o melhor momento, né? E aí ele vem no teu ouvido e fala, você tem 20 minutos para pregar, né? Então, há uma incoerência nessa questão. Mas ontem, eu tive pregando ali no setor de Hélio Ponce, né? O pastor me recebeu muito bem, o pastor Adão, né? E antes de pregar, ele me falou algo que me chamou a atenção. Ele disse assim, olha, se nós tivermos 1h30 de louvor, tem que ser no mínimo 2 horas de palavra. Porque a palavra sempre tem que exceder o tempo de louvor. Então aquilo ali me cativou, né? Acho que foi o primeiro pastor que me falou isso em toda a minha trajetória ministerial. Então isso me cativou bastante, porque a palavra tem que ser prioridade, né? Mas hoje, graças a Deus, eu tenho estado em igrejas muito sérias, alguns lugares que na minha, vamos dizer assim, no meu começo ministerial, que você está com aquele desejo todo de pregar, e você entra em qualquer lugar, né? Qualquer porta que te chama, você vai. Então eu acabei indo em alguns lugares, mas aí você vai começando a fazer um filtro, né, olhando pela lupa da Bíblia Sagrada, você vai vendo que tem lugares que não compete você mais estar ali, né? E hoje, graças a Deus, também nem recebo mais tanto convite de lugares que não preservam mais a palavra de Deus, a doutrina. E eu me lembro que um dos conselhos que o meu pastor me deu, ele falou, olha, filho, você é um itinerante, Deus tem te honrado, você tem viajado o Brasil, mas eu te deixo um conselho, cuidado onde você vai, né? Filtra bem, cuidado para você não entrar em igrejas de rebeliado, igrejas, né, que foram frutos de divisão, então cuidado. Então, aconselho do meu pastor, eu filtro bem, né, a igreja que eu vou entrar, o local que eu vou entrar, né? Se de repente algum amigo já foi lá, eu procuro saber algumas informações da igreja, para você não estar entrando de repente em um lugar que de repente isso vai acarretar um problema para você lá na frente, né? Então, hoje eu procuro sempre me poldar, né? Ser bem poldado, mas pelo que Deus tem feito na minha vida, as portas que Deus tem aberto são igrejas muito sérias, e a gente se sente bem à vontade, porque segue os mesmos princípios que a gente também defende, né? É isso aí, meus irmãos. Você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, né? Não perca essa oportunidade. Procure aí no YouTube, Cenacast, é isso?
Senacast, né? Cenáculo do Saber. É um podcast que vai enriquecer o teu conhecimento. Né? Você que é pregador, você que é cantor, você que almeja o ministério. Hoje nós temos aí um vasto campo de conhecimento, né? Para você aprender. E o Cenáculo do Saber tem sido uma porta que Deus tem aberto para levar até você não só o conhecimento bíblico da palavra de Deus, mas também experiências de homens que passam por aqui, né, com uma bagagem gigantesca para te ensinar, para te aconselhar. Né? E se você seguir o conselho desses homens, eu tenho certeza que você será um obreiro, seja um cantor, um pregador, um pastor, bem-sucedido na sua vida ministerial. Então, comenta, curte, compartilha, se inscreve aí nesse canal, ative o sininho das notificações. Sempre que tiver conteúdo aí, você será notificado pela plataforma de que chegou coisa boa para você. Não perca tempo, hein? Pega o link aí do canal, manda no grupo da família, manda para todo mundo, se inscreve e seja abençoado. Glória a Deus. Ano passado, meu pastor, eu estava na liderança, até hoje ainda estou na liderança da Regional 11 da Uncadec. Ano passado era Vitor Hugo, eu e evangelista Lindomar. Aí, Vitor Hugo, eu vou até mandar um abraço pro meu amigo Vitor Hugo, homem de Deus, diácono Vitor Hugo. Em nome de Jesus, esse ano vai para o presbitério. Ele falou, rapaz, tem um homem lá de São Paulo, lá, chamado Cláudio Júnior. O homem prega muito e tal. Eu falei, não, vamos trazer ele, vamos. Aí trouxemos o senhor, né, para pregar. E foi notório, né, a unção de Deus na sua vida. E vimos que o senhor tem muita palavra. Né? O mais importante e essencial é a palavra de Deus. Então vimos que o senhor pregou muito bem e Deus usou o senhor tremendamente naquele culto. E já vi outros cultos do senhor também, né, o senhor pregando. Então isso dedica ao quê? Que o senhor tem uma dedicação pela palavra de Deus. Aí eu quero que o senhor comenta conosco sobre a palavra do Senhor, sobre o senhor tem uma passagem bíblica que o senhor gosta mais, tal, e como que é essa dedicação do senhor no dia a dia com a palavra de Deus. Hoje eu tô realizando um sonho, Max, que assim, quando eu me converti, né, na verdade eu vou revelar aqui um segredo para vocês, né? Quando eu me converti, eu não queria ser pregador, eu queria ser cantor, achava bonito cantar, né? Eu queria ser levita e tal, eu quero cantar, e eu comecei, né, naquela época a internet não tinha tanta influência quanto hoje, né? Na época que eu me converti, quem tinha um computador em casa era gente da alta, né? Eu me lembro que na região que eu nasci ali, a gente ia para Lan House ainda, pagava lá R$1 uma hora e mexia no computador da Lan House. E eu me lembro que eu não tinha muito dinheiro para investir em livros e tal. E quando Deus falou, né, que me levantaria como pregador, e aí eu comecei a me dedicar a ler, a estudar. E eu sempre tive vontade, eu acho muito bonito, né? Sempre eu vejo alguns amigos que postam, eu printo ali para mim aquela estante de livros atrás, assim, um monte de livros, eu acho aquilo ali incrível. E só que eu nunca tive dinheiro, porque quem estuda aqui sabe que comentários bíblicos são caros, né? Então eu não tinha esse recurso. E aí eu me lembro que um amigo meu me forneceu na época um pendrive que você colocava lá no notebook e baixava todos os livros, só que eu não gosto de ler pelo notebook, né? Embora hoje eu use o iPad ali para colocar o esboço da pregação, mas para estudar eu gosto de sentir o cheiro do livro, de poder riscar, de poder anotar. E hoje Deus tem me dado essa condição de realizar esse sonho, né? Todo mês eu consigo comprar um comentário bíblico, vou comprando devagarzinho, eu estou montando a minha livraria lá. Então, eu acho assim, o pregador ele tem que se atualizar, né? Não se mundanizar, se atualizar. Ele tem que estar por dentro, né, dos assuntos, né, de estudar, estar por dentro da teologia. Ele tem que se aprofundar. Se Deus me chamou para isso, então eu tenho que investir naquilo que Deus me chamou. Eu ouvi uma frase uma vez e eu gostaria de replicar essa frase aqui. O talento ele pode ser superado pelo esforço.
Tem gente que tem talento, mas não tem esforço. Tem gente que não tem talento, mas é esforçado. E por causa do esforço dele, Deus vai honrar. Tem muita gente talentosa. Eu vejo amigos meus que o camarada pega um texto assim, ele bate o olho e já arranca uma mensagem dali. Eu já não tenho essa facilidade. Eu tenho que suar, orar, estudar, ir para livros, para Deus me dar uma mensagem. E até porque para você oferecer um alimento sólido para a igreja. Porque eu acho assim, você está servindo a noiva do Cordeiro. Então eu não posso pegar qualquer comida requentada e levar para a igreja, não. Eu tenho que servir o melhor para a igreja. Então por isso que hoje eu me dedico a estudar, né? Eu sempre que posso, eu gosto de estudar muito na madrugada, quando minha esposa e meu filho vão dormir, eu pego meu livro, pego minha Bíblia e começo ali a estudar. E às vezes vou até um pouco mais tarde, ali passo 2, 3 horas estudando e é os momentos que eu tenho ali com Deus, de ter o meu particular com Deus, oro, leio, estudo, né? E você perguntou acerca de algum versículo, alguma passagem que me marca. Tem um texto que me marca bastante, inclusive é uma mensagem que eu prego, né, que é justamente sobre as feridas de um escolhido. Né? Se você pegar ali a história de Ezequiel, você vai ver que antes de Deus levantá-lo, antes de Deus usar Ezequiel para ser uma grande referência como ele é, você vai ver lá no capítulo, se eu não me engano, acho que é 16, você vai ver que, ou 26, eu acho, capítulo 26, você vai ver que Deus vai ferir o profeta, né? Acho que capítulo 26, versículo 17, se não me falha a memória, 24, 17, agora me fugiu da cabeça, mas você vai ver que Ezequiel, ele diz assim, profetizando eu pela manhã, à tarde morreu minha esposa. Porque naquela época, né, você sabe melhor do que eu, que os profetas daquele tempo, eles tinham que sentir na pele o que Deus estava sentindo. Né? Quando Deus manda, por exemplo, Oséias casar com uma prostituta, né? Era Deus fazendo o profeta sentir a mesma coisa que ele estava sentindo. Então, na época, os profetas tinham que sentir na pele o que Deus sentia. Então, Ezequiel sentiu na pele, né? Porque a Bíblia diz que ele foi ferido por Deus ali. Né? Isso é uma marca. Então, esse texto me marca bastante porque ninguém vai ser usado extremamente por Deus sem antes ser também ferido por ele. Então, primeiro Deus fere, primeiro Deus marca, para depois levantar e honrar. Mas por que Deus faz isso? Para que quando você chegar amanhã, quem sabe no auge, né, Deus te colocar em lugares altos, você não venha bater no peito para dizer, nossa, eu consegui, eu cheguei. Não. É você entender, eu estou aqui por causa da graça e da misericórdia de Deus. Né? Então, a ferida que Deus cria na gente, é para a gente amanhã não se ensoberbecer, não bater no peito e se achar, né, como diz o paulista, a última bolacha do pacote. Não, a gente vai chegar, mas com humildade, entendendo, foi Deus que fez. Se não fosse Deus, eu não estaria onde eu estou. Então essa mensagem de Ezequiel, ela me marca bastante. Amém. Pastor, o tempo aqui já está bem avançado, já está se expelindo. Eu quero agradecer ao senhor por estar aqui conosco. Foi uma grande honra ter o senhor conosco aqui. E espero que seja mais vezes também aqui pelo nosso canal, aqui em Mato Grosso. Em nome do Senhor Jesus, quero ver o senhor pregando aqui na Almadeca. Creio que Deus vai usar tremendamente o senhor ainda. Amém. E como já está sendo usado, né, e usa no Brasil inteiro. Deus vai trabalhar grandemente através da vida do senhor, do seu ministério. E mandou um abraço para toda a família do senhor, todas as pessoas lá da igreja do senhor, no seu congrega, do seu pastor, né? Que Deus abençoe tremendamente a vida do senhor. Amém, Max. Eu quero agradecer a você, a toda a equipe aí do Cenáculo do Saber, né? Esse canal aí que Deus tem abençoado e vai continuar abençoando. Para mim é um prazer, um privilégio poder sentar aqui nessa cadeira, estar aqui nessa mesa onde já passaram e vão passar ainda muitos homens de Deus, né? E eu serei apenas uma fagulha aqui do que Deus vai fazer nesse podcast. Que Deus abençoe. Obrigado pelo convite, né? Eu me senti muito honrado de poder estar com vocês, com toda a equipe aqui, e que Deus continue abençoando cada vez mais esse podcast, esse trabalho, que cresça, né? E que seja um canal de conhecimento para muitas vidas aí serem alcançadas em nome de Jesus.